E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube nos últimos dias. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos que vamos abordar. O zagueiro Paulo foi promovido ao elenco principal do Cruzeiro a partir de hoje, tá? Ele é um dos jogadores que estava trabalhando com o elenco principal durante a gestão do Adilson Batista, né? Retornou ao sub-20 quando o Anderson assumiu e agora tá de volta aí ao grupo principal. Com isso, o Cruzeiro tem agora 6 zagueiros no plantel, tá? Kaká, Léo, Marlon, Ramon, Arthur e o Paulo, né? Tem também o Dedé, mas com esse acho que não devemos contar porque ninguém sabe se ele volta de fato a jogar pelo Cruzeiro. Olhando pelo lado negativo, tá? Essa é uma possibilidade de que algum dos zagueiros do Cruzeiro esteja de saída, né? Porque com isso são 6 zagueiros para jogar 2, é um número meio alto. E normalmente a gente já vai suspeitar de que tenha nova proposta pelo Kaká, já que ele já teve algumas ofertas durante esse início de temporada aí, e pode ser que agora tenha aparecido um valor que interesse ao Cruzeiro e que o jogador também tenha interesse em sair. Mas não tem nenhuma notícia sobre isso, tá? Sobre nova proposta do Kaká, mas é uma possibilidade natural que vem à nossa cabeça quando a gente vê que mais um zagueiro foi integrado ao elenco, né? E já com relação ao Paulo, eu acho que é muito justa essa promoção, é um menino muito promissor, muito talentoso, tem tudo para ser um grande zagueiro no futuro, e ele é um daqueles jogadores meio tipo exportação, né? O futebol europeu certamente vai observá-lo de perto, até porque ele já tem passagem também por seleções brasileiras de base, é um jogador muito precoce, né? Com 16 anos ele já estava jogando Copa São Paulo Sub-20, então é um cara que tem tudo para quando receber as oportunidades, dar muita alegria para a torcida do Cruzeiro e se tornar também um grande jogador de futebol. Eu consigo enxergar ele como um dos jogadores de maior potencial que o Cruzeiro tem na base hoje. E falo isso tanto potencial campo e bola quanto potencial financeiro numa negociação, até porque tem essa característica de ser um zagueiro canhoto, né? Que é uma coisa meio rara nesse futebol aí. É um cara de um porte físico muito bom, é um zagueiro rápido. Então assim, ele tem todos os ingredientes ali, né, para ser de fato um grande jogador. É lógico que ainda precisa ser trabalhado em alguns aspectos, mas acho que esse camarada vai muito longe. Falando em outro zagueiro da base do Cruzeiro, esse que já saiu há alguns anos, tá? O Bruno Viana, que atualmente defende o Braga lá de Portugal, tem sido ligado aí a alguma transferência para outros clubes da Europa, o que pode gerar uma boa grana para o Cruzeiro. A Lazio e o Milan da Itália, além do Watford e do Wolverhampton da Inglaterra, são os times que têm interesse aí no Bruno Viana. A multa rescisória dele atualmente é de 25 milhões de euros e o Braga estaria disposto a vendê-lo por um valor de 20 milhões. Se eles conseguirem esse valor, né, se pinta uma proposta em uma negociação por 20 milhões de euros, o Cruzeiro receberia algo aproximadamente 3 milhões de reais. Isso por causa do mecanismo de solidariedade, né, que reserva 5% de toda transferência internacional para todos os clubes formadores. Como o Cruzeiro ficou vários anos com o Bruno Viana na base e um pouquinho no profissional também, a gente teria quase 3% do valor total, né, desses 5% aí. Eu torço para que esses grandes clubes europeus saiam no braço mesmo pela contratação, que paguem ainda mais, né, que alcancem aí o valor da multa de preferência dos 25 milhões de euros, porque quanto maior o valor da transferência, mais dinheiro o Cruzeiro ganha, né? E esse é outro aspecto positivo na revelação de jogadores, é que o jogador mesmo depois de sair do clube, a cada transferência internacional ele ainda te gera mais uma merrequinha, que até por causa do valor do real em relação ao euro, né, é uma merrequinha que se torna cada vez mais representativa até pela nossa crise financeira. E essa transferência, essa especulação também prova que o Paulo Bento não era tão doido assim, né? Porque ele bancou o Bruno Viana, tentou dar sequência pro garoto. Na época eu até lembro que o Bruno Rodrigo é quem tava fudendo o time completamente e o Bruno Viana acabou sendo queimado por isso, né? E prova de que sim, o Cruzeiro revela bons jogadores, tem talento na base do Cruzeiro. O problema é que normalmente a torcida queima o jogador antes de qualquer coisa, não tem paciência para esperar a evolução, a maturação do jogador mesmo, e isso agora vai ter que mudar, né? Porque a gente não tem outra alternativa. Ou a gente tem paciência e apoia os garotos que estão aí, ou então nós vamos morrer de fome, cara, porque o Cruzeiro não tem mais a prerrogativa de que tá dando errado, vamos sair contratando jogador sem saber como paga no futuro. Não tem dinheiro, tá endividado, é os garotos ou nada. Quem também tá nessa situação parecida que pode gerar uma grana pro Cruzeiro é o Dudu do Palmeiras, né? Mas até agora nenhuma novidade, a transação dele com o futebol do Catar ainda não foi fechada, tá? Tá nessa pendência aí, muito rolo, né? Questões pessoais também. Então até agora nenhuma novidade sobre isso, o Dudu ainda é jogador do Palmeiras. 2 jovens jogadores do Cruzeiro se tornaram notícia nesse final de semana, não por um bom motivo, né? O Jadson e o Angulo, que postaram em suas redes sociais que viajaram aí para o Rio de Janeiro. Não tem nenhuma notícia de que a viagem foi por algum motivo importante, nem que foram
foram liberados pelo clube, tá? Parece que realmente foi só pelo lazer da viagem que eles desrespeitaram aí as regras de quarentena do clube e com isso estão dando margem para ser cobrados, né? Vai que um camarada desses volta infectado. Vai que ele se infecta e passa isso para vários outros jogadores do plantel ou para seus familiares, que também é uma possibilidade. E pelas fotos que foram divulgadas, inclusive, né, nem pareceu aí que os caras estavam tomando cuidado ali, porque tem, por exemplo, o Angulo do Cruzeiro com o Borreiro do Atlético aí na foto, com várias outras pessoas. Ninguém tá usando máscara, estão lá no restaurante. E não é porque são bons jogadores que a gente vai passar pano. Tá errado sim, se colocaram em risco, colocaram todo o grupo em risco, né? Tem até matéria lá com um médico falando que esses jogadores, como viajaram aí para outra cidade, eles não poderiam retornar aos treinamentos, eles deveriam ficar em isolamento, o que aparentemente não aconteceu, e é uma prova de grande egoísmo no final das contas, né? Porque a gente tá numa crise de saúde mundial e os caras vão dar rolé. Então, assim, vacilaram feio, tá? E isso se torna ainda mais grave quando a gente sabe que as competições estão quase retornando, né? Então, se porventura a gente perde esses dois ou outros jogadores, isso pode ter um impacto ainda maior no Cruzeiro como um desempenho de equipe mesmo. E falando nessa questão do retorno do estadual, né? Tem a data marcada aí no dia 26 de julho para o retorno às competições, mas dois times do Campeonato Mineiro querem vetar essa volta aí do campeonato, que são Vila Nova e Tupinambás. As equipes entraram na justiça, né, para não permitir esse retorno da competição e alegam diversos motivos, como o fato de não ter 30 dias para treinamento, falta de segurança, falta de fair play e no caso do Tupinambás eles alegam que a prefeitura de Juiz de Fora não autorizou os treinamentos. Eu nem acho que esse questionamento seja sem motivo, tá? Eu acho que de fato cada um tem que lutar pelo que acredita, pelo que acha certo, né? Só que o fato de serem exatamente as duas equipes que hoje estão nos dois últimos lugares e sendo rebaixados para o módulo 2, acaba fazendo parecer que é uma forma de mudar a regra do campeonato ou um choro de perdedor mesmo, né? De quem quer evitar o rebaixamento de qualquer jeito. Inclusive, foi sugerido naquela reunião da semana passada que essa edição não tivesse rebaixamento, mas essa proposta não foi aceita, tá? Então a gente tem que aguardar mesmo. Nos próximos dias o Tribunal de Justiça vai deliberar se o campeonato retorna ou não no dia 26. E falando no Mineiro, essa é a tabela do campeonato. O Cruzeiro precisa vencer seus dois jogos restantes contra o RT e Caldense se quiser se classificar para a semifinal. Se não conseguir, a gente vai jogar o troféu Inconfidência, que é disputado entre o 5º e o 8º lugar. Particularmente, eu acho que o Cruzeiro vai sim conseguir se classificar para a semifinal, tá? Se não fosse essa paralisação para a pandemia, esse prazo para treinamento, as mudanças na comissão técnica principalmente, tá? Eu realmente não acreditaria nessa possibilidade. Acho que o Cruzeiro ia ficar pelo troféu Inconfidência, mas por causa da paralisação, o fato das equipes do interior serem ainda mais prejudicadas que os times grandes por causa aí desses 4 meses sem futebol, eu acho que o Cruzeiro vai conseguir ganhar esses dois jogos meio na marra e vai pegar a semifinal. Desde 2004, né, quando foi estabelecido esse atual modo de disputa aí, com algumas pequenas diferenças, mas sempre tendo uma primeira fase classificatória e depois semifinais mata-mata, o Cruzeiro nunca ficou de fora aí dos 4 primeiros do campeonato. E eu gostaria que vocês opinassem aí se acham que de fato o Cruzeiro vai conseguir essa vaga ou não, se vocês acham que o Cruzeiro pode ser campeão, né, superar principalmente América e Atlético, que são aí os principais oponentes hoje. Porque eu acho assim que é um momento muito complicado, a gente não sabe muito bem o que esperar de ninguém, né? Tá todo mundo parado há 4 meses. Mas como falei em outras oportunidades, se o Cruzeiro não conseguir a classificação para a semifinal e tiver que disputar o troféu Inconfidência, eu não vejo o menor problema nisso, tá? Inclusive eu acho que pode ser até melhor, porque é também uma forma de botar o time em ritmo de competição, né? É melhor ter aí esses 2 jogos do troféu Inconfidência para disputar do que ficar depois parado sem jogos até o reinício do Campeonato Brasileiro da Série B. Mais uma notícia é a respeito da Operação FIFA, né? A campanha de doação que o Cruzeiro abriu segue valendo. Até o momento o Cruzeiro conseguiu mais de R$550 mil provenientes de mais de 16 mil doações. E o presidente Sérgio tem pedido o apoio da torcida e colocou como meta chegar a R$1 milhão. Quem quiser fazer a sua doação, o link tá na descrição desse vídeo. Para fechar, uma notícia de agora, início da tarde, tá? É que a Justiça negou o pedido do Cruzeiro de bloqueio daqueles quase R$7 milhões nas contas aí dos ex-dirigentes Wagner Pires de Sá e Itair Machado. O motivo para a decisão é que o Cruzeiro não apresentou provas contundentes que demonstrem a possibilidade de dilapidação dos bens dos réus. Ou seja, não tem prova que os camaradas vão se desfazer do próprio patrimônio, né? E por causa disso a Justiça negou então esse bloqueio
antecipado. E é importante a gente entender isso, tá? A Justiça não rejeitou o pedido do Cruzeiro de forma geral. Não é que o Cruzeiro perdeu a ação. O Cruzeiro tinha pedido para que o dinheiro fosse bloqueado imediatamente e é isso que a Justiça negou. O mérito da questão ainda vai ser julgado futuramente e existe sim a possibilidade deles serem condenados e terem que restituir o Cruzeiro, mas isso vai ser julgado no futuro e nesse momento o que o Cruzeiro perdeu, digamos assim, foi só esse pedido de tutela antecipada, ok? Esse vídeo fica por aqui. Se gostou, eu peço que deixe o like, que se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos temas. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!